O tema de hoje é Somos Ovelhas do Senhor. E isso é algo tremendo, queridos. É algo extremamente importante que nós compreendemos, que nós somos ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor. Foi Ele que nos escolheu. E uma vez que Ele nos escolheu, nós devemos nos alegrar nele. Olha o que diz o salmista no Salmo 100, a partir do versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha o que o salmista está dizendo. Celebre, se alegre com júbilo ao Senhor. Porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Nós somos o rebanho dele. Nós somos as suas ovelhas, as ovelhas do seu pastoreio. Agora, por que eu tenho que me alegrar? Porque uma vez que eu sou ovelha, eu sou cuidado por Ele. É Ele que cuida da minha vida, é Ele que supre a minha vida, é Ele que vai me levar a experimentar dos pastos verdejantes dessa terra. E Ele nos escolheu antes mesmo de fundar a terra. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha que tremendo! Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para andarmos na presença dEle, para estarmos juntos com Ele pela eternidade. E o apóstolo Tiago diz no capítulo 2, versículo 5 assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Olha o que diz o texto, que foi Deus quem nos escolheu. Ele nos escolheu para andar na presença dEle. E escolheu nós, pobres, para sermos ricos, para herdarmos o reino dEle. Isso não quer dizer que uma pessoa rica não possa herdar o reino dos céus. Isso está mostrando de uma pessoa que ela é pobre de espírito, no sentido de alguém que não é orgulhosa, uma pessoa que não é soberba, mas uma pessoa que reconhece que ela precisa de Deus, que ela carece de Deus, que ela precisa da salvação que só vem de Deus. E isso riqueza nenhuma compra. Assim como pobreza nenhuma garante. Deus nos escolheu para herdarmos um reino preparado por Ele desde antes de fundar o mundo. E é isso que eu preciso entender, que Deus me escolheu. E Ele me escolheu para Ele, para viver para Ele, para viver uma vida na presença dEle. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Deus, na sua onisciência, que conhece todas as coisas, Ele te conheceu. Ele conheceu toda a sua vida aqui nessa terra. Ele sabe cada decisão que você tomou e até mesmo as decisões que você vai tomar. E mesmo assim, Ele te escolheu. Ele te escolheu para andar na presença dEle. Ele te escolheu para ser uma ovelha dEle, para Ele cuidar de você e cuidar da sua vida. E por isso Ele te chamou para ser uma das suas ovelhas, para Ele cuidar da sua vida. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, a partir do versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, que Ele é o bom pastor, um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por você, Ele continua hoje te abençoando, Ele continua hoje cuidando da sua vida, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando daqueles que se entregam a Ele. O Senhor Jesus ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E como é que essa ovelha ouve a sua voz? É quando ela ouve os seus ensinamentos e coloca em prática. É como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
ele ouviu a palavra, ouviu o ensinamento do Senhor Jesus e colocou em prática os seus ensinamentos. O Senhor Jesus, como bom pastor, ele quer cuidar da sua vida. Ele não apenas deu a vida por você, mas hoje ele quer continuar cuidando de você, te conduzindo a pastos verdejantes, te levando a águas tranquilas, trazendo cura sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar por você, para que você entenda que como ovelha do Senhor, ele cuida da sua vida. E para você ser ovelha dele, você tem que ouvir a sua palavra e colocar em prática. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero pedir, Pai, coloque no coração deles a certeza, a convicção de que foram chamados pelo Senhor antes mesmo de fundar a terra. Que o Senhor os tem escolhido para serem suas ovelhas, que eles possam ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e praticar os seus ensinamentos. Senhor Jesus, que eles sejam praticantes dos seus ensinamentos e não apenas ouvintes. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que haja fartura na mesa deles, que haja do melhor dessa terra na mesa dos teus filhos, que eles venham experimentar da tua cura, da tua restauração, da tua provisão, do teu sustento, do teu cuidado, porque tu és o nosso pastor e nós nos entregamos a ti. Nós entregamos a ti a nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço por essa casa e por essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.